A paz do Senhor, meus irmãos. Esse é o canal da Assembleia de Deus da cidade de Santa Cecília, na Paraíba, o canal AD Santa Cecília. Eu sou o Zé Gonçalves, sou professor superintendente da Escola Dominical. Estamos nesta semana para estudar mais uma lição, a lição de número 7 dessa revista que estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Glória a Deus. A lição número 7 ela tem como título Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Glória a Deus. O textuário da lição está em João, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 4, versículo 24, que diz assim: Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. A verdade prática diz: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e onde adorar. Glória a Deus, né? O que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar, né? Glória a Deus. Então, glória a Jesus, essa lição tem o texto na leitura bíblica em classe, está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 ao 32, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois, ou, quando muito, três, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem dois ou três profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Glória a Deus. O objetivo geral dessa lição é conscientizar que Deus, que o culto, que no culto pentecostal há liberdade e reverência. E os objetivos específicos são três, né? O primeiro é cultuar o culto pentecostal, e o segundo, apresentar o centro do culto pentecostal, e o terceiro é explicar como se expressa a liturgia de nossa igreja. Glória a Deus. A introdução dessa lição, glória a Deus, diz assim: o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de culto, mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios, essa é a igreja, que foi citada, que é citada aqui. Como base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Glória a Deus. Então, glória a Deus, como diz aqui, não tem um manual. Nós vemos que existe uma diversidade, de liberdade, pela liberdade que a própria palavra de Deus nos dá. Glória a Deus, mas tudo isso com reverência, feito que tenha que ser feito, que seja feito com reverência, para que o nome de Deus seja glorificado em cada culto. Glória a Deus. Então, o primeiro tópico dessa lição é o culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus em sua própria tradição. E isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. Glória a Deus, louvado e engrandecido ao nome de Jesus. Então, aqui, como nós vemos aqui, que existe em cada lugar, existem as suas culturas, a forma de louvar. E
não é assim, não existe uma regra, vamos dizer, uma regra básica assim que a ser seguida, né? Assim, existe a reverência que tem que ter, ver que tem diversidade dentro da própria igreja, dentro da própria denominação, dentro da própria denominação, ela tem sistemas, meios diferentes, né, de cultuar, de conduzir o culto, glória a Deus, mas o importante é que o ponto central seja louvar a Deus, Deus seja glorificado no culto, glória a Deus, seja adorado. Aí o primeiro subtópico desse tópico, primeiro, é a religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias, né? Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, tem sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católicas, da Igreja Católica Romana Ortodoxa e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Então, principalmente os pentecostais. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos, nem engessar o ritual cristão em nossos templos, mas essa flexibilidade tem limites e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Em 1 Coríntios 14 e 40 diz, né, mas faça tudo decentemente e com ordem. Glória a Jesus, é como diz, né, uma ordem que para que não se passe dos limites, né, dos limites, que seja limitado, que seja para a glória de Deus, né, que Deus seja glorificado, que na condução do culto, no decorrer do culto, tenha reverência, né, tenha tudo, né, as pessoas tenho liberdade de adorar, de glorificar, né? Mas com reverência. Glória a Deus, louvado e engrandecido ao nosso Deus. Então, o segundo subtópico desse primeiro diz é o culto, né? Então, o termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, né? Serviço, adoração. Quer dizer, serviço, adoração, né? Do verbo latreuo. Servir, prestar culto, adorar. O que significa? Então, Mateus 4,10 aqui tem uma referência, né? A Septuaginta emprega a latreia para traduzir o hebraico avodá, né? Serviço, culto. Né? E está aqui em Êxodo 25, nos versículos 25, 26 e 13 e 5. Nessa referência aqui, nós vamos ver que está lá em Êxodo, aqui está falando do serviço, né? Que você vai ver lá que fala do serviço, da organização, de como deveria ser colocado cada lugar, né? Como seria ornamentado, né? Então, assim, porque tudo isso faz parte do culto, né? Tudo isso faz parte da organização do culto. Então, essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento, lá em Romanos 9:4, 12:1 e Hebreus 9:1. Né? O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Então, assim, como diz a nossa liturgia, a forma que nós adoramos. Existe, como disse, existe igrejas mais tradicionais que têm uma liturgia diferente, né, que tem um comportamento diferente, né? Mas, assim, como falamos aqui de pentecostal, a igreja pentecostal, ela é mais, assim, no sentido de na adoração ela expressa mais, ela exala mais, né, o sentimento, né, o sentimento de presença do Espírito Santo naquele momento. Então as pessoas se sentem à vontade para dar glória a Deus, para glorificar, glória a Jesus, mas sempre, como diz assim, de forma ordeira, né? Glória a Deus, para que não venha atrapalhar o andamento do trabalho, né, do culto em si. Glória a Deus. Então a reverência no culto,
A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o conhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso, deve ser oferecida com reverência. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Mais uma vez, aqui a citação desse versículo. Glória a Deus, falando aqui de ordem e decência, né? Decentemente com ordem. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração, né? O culto é o diálogo de Deus com o seu povo. É um momento de reverência, né? Havia acima do púlpito do templo, sede da igreja Assembleia de Deus de Jundiaí, o versículo: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Alguém duvidaria que se Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? Né? A adoração é um momento de conexão, né? O céu, conexão ao céu, e não com o céu e não com a internet. Glória a Deus. É assim, tem que ter cuidado, tem que se ter cuidado para não estar no culto, vamos dizer, só de corpo presente, né? E a mente, né? O entendimento, a mente, tudo o resto, né? A espiritualidade, a sua forma está fora, né? Está na internet, seu pensamento está na internet, seu coração está na internet e está só o seu corpo ali, porque algo hoje com a tecnologia, nós sabemos que a tecnologia ela é algo bom, né, para nós, para quem sabe usar usando da forma certa, mas nós sabemos que tem muita gente que extrapola, tem muita gente que usa de forma indevida em lugares que não deve, e a igreja é um desses lugares que não deve se usar, a não ser que seja para, vamos dizer, o que tem a forma, pode ser usado, por exemplo, um aplicativo da Bíblia para pesquisar um versículo, né? Pode ser usado às vezes para um hino, a pessoa vai cantar, vai louvar um hino e não está com a letra, pode pegar, né? Mas nós estamos falando aqui que não deve ser usado, não deve no momento de culto, no momento de palavra, de pregação, está todo mundo lá, a pessoa está lá na rede social, está lá no Instagram, no Facebook. Isso não é uma atitude correta, né? Isso não é ser reverente, isso não é ter reverência, né, ao culto, a Deus, né, no momento do culto. Então, assim, a reverência, ela passa por fora de tudo isso. Glória a Deus, passa por dentro da atenção, passa por dentro da conexão com Deus, mas, glória a Jesus, de forma ordeira, né? Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nosso Deus. Então, segundo tópico dessa lição é o centro do culto pentecostal. Na igreja é toda congregação ou assembleia que se reúne em todo o nome de Jesus Cristo, né, como Senhor e Salvador, professando que fé nele publicamente e de forma diversificada. Então, assim, o próprio Jesus disse, né, onde estiver dois ou três, né, reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então, como diz, toda igreja, né, toda congregação que se reúne em nome de Jesus, ela está prestando culto. Toda assembleia que se reúne em nome de Deus para adoração, para orar, para, né, pregar a palavra, ela está prestando culto a Deus. Glória a Deus. Então, primeiro tópico primeiro subtópico desse segundo tópico é o centro da nossa adoração. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de, em nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus, né? É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas, né? Trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e a mensagem pregada pela Assembleia de Deus, né? Então, os crentes se reúnem em nome de Jesus para a adoração do Deus Trino, né? Glória a Deus. Então, nós entendemos com a palavra, pela palavra, glória a Jesus, que Deus é um Deus trino, o Pai, Filho e Espírito Santo, e a nossa adoração é voltada para Jesus, né? E entendemos que sendo Deus trino, os três são um, quando adoramos a Deus, quando dirigimos nossa adoração ao Espírito Santo, falando do Espírito Santo, nós estamos falando, dirigindo nossa adoração a Jesus,
né? Glória a Deus, louvado, engrandecido é o nome de Jesus com respeito, né? Glória a Jesus e com reverência. Glória a Deus. Então, os crentes se reúnem em nome de Jesus para a adoração do Deus Trino. A declaração de fé da Assembleia de Deus diz que reunimos-nos no corpo, como corpo de Cristo para a adoração ao Deus Trino. Glória a Deus. Então, esse é o padrão ensinado nas Escrituras, porque nós que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos glorificamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Glória a Jesus. Então, assim, adorar a Deus na pessoa de Jesus Cristo, glória a Jesus, do Espírito Santo, né? Estarmos conectados com Deus, né? Glória a Deus, e não assim... está, como falou aqui, não como na carne, né, como disse, né, não confiando na carne, né, mas confiando em Deus, estar conectado com Deus. Né, e é assim que somos, né, e não é assim, não essa versão, esse pensamento, essa aplicação, como diz aqui, que deixamos de adorar Jesus ou adoramos o Espírito Santo acima de Jesus, isso é equivocado. Porque nós consideramos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa, é a mesma pessoa. Então, nós, se nós estamos adorando a Deus, estamos adorando a Jesus, estamos adorando a Jesus, né? Ao Espírito Santo, estamos adorando a Jesus da mesma forma e proporção. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então, o segundo subtópico, né, é um culto vibrante do poder do Espírito. O assunto de 1 Coríntios 14 é a adoração. A expressão paulina, quando os ajuntais, se refere aos cultos, né, quando congregar, né, se congregar. Né, glória a Jesus, está se congregando. Então, essa questão aqui, quando nós vemos aqui, que a própria palavra de Deus, ela induz, ela nos leva e nos mostra que nós temos que estar nos congregando. Né? Essa história, porque às vezes, muitas vezes, pessoas dizem assim, não, eu sou crente em casa. Né? Eu sou crente em casa e tal. Mas a palavra de Deus, ela diz, juntais, congregai-vos. Né? Congregar é estar junto, é estar adorando junto, estar, né, no mesmo Espírito junto. Glória a Deus também. Né? E não só lá, mas não estou falando aqui que a adoração está restrita só quando estamos juntos, mas em todos os lugares onde estivermos, tal, mas a obrigação, né, de crente como crente, de nos congregar, de estarmos juntos, de estarmos em comunhão, né? Glória a Jesus, a palavra de Deus nos mostra dessa forma, que existe vamos dizer, uma certa obrigação por parte do cristão, por ser cristão, né? Glória a Deus, por sermos crentes, por sermos parte do corpo de Cristo, temos que estar nos congregando, né? Glória a Deus. Então, a exaltação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto, entre elas que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, né? Mas havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Nós estamos vendo aqui que tem as características, né? Tem característica do culto, um culto pentecostal, né? Um culto onde se tem oportunidade, onde temos oportunidade, onde a igreja pode expressar, glória a Jesus, pode dar testemunhos, né? Como vamos ver aqui mais adiante. Né? Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Não há nada há na instrução paulina que indique que essa manifestação dos dons restrita à liderança. Né? Então, assim, falando aqui de manifestação dos dons espirituais, está vendo aqui que não era restrito somente à liderança, mas a toda a igreja, né? Porque é uma promessa para toda a igreja, glória a Deus. Então, assim, o contexto sugere a participação dos crentes em geral, né? Glória a Deus. Então, dando continuidade, aqui no terceiro subtópico, glória a Deus, a característica pentecostal. Né? Os primitivos cultos eram espontâneos, né? E diferentes das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem
delas. Né? Muitas características dela. A liturgia dos cultos contava de oração e cântico. Né? O louvor parte da adoração a Deus desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. Amém. Então, assim, louvores, a explanação da palavra a palavra, né? Glória a Deus. Né? Nós vemos que tem como disse, existe formas diferentes de liturgia, né? de condução de culto, né? Denominações, cada um tem a sua forma. Assim, às vezes tem elementos dentro do culto e os elementos eles existem dentro do culto. Agora, sim, vamos dizer que tem igrejas, até dentro da própria denominação, que eles colocam de formas, vamos dizer, em posições diferentes. Né? Por exemplo, às vezes pode ter igreja que, vamos dizer, ela começa com oração. Um exemplo, como nós começamos com oração, canta 3 hinos, né? Canta 3 hinos, aí vem o conjunto, né? Os conjuntos, oportunidade dos conjuntos, depois leitura da palavra, depois mais conjunto, depois palavra, pregação da palavra. Já tem outros que é diferente, né? Tem outros que tem outra rotina, né? Outro roteiro. Glória a Deus. Mas os elementos do culto, eles estão presentes lá. Glória a Deus. Os elementos, eles estão presentes dentro do culto. Isso é o que é importante. Glória a Deus. Né? Glória a Jesus. Porque, como diz aqui, o importante, como nós vimos aqui no início, aqui, na verdade prática, né, que diz que isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar, né? Como disse. O que vale é como adorar. Né? Isso aqui também nos mostra que não só na igreja, mas também em casa, onde estivermos, né? Temos que estar adorando. Né? Todo lugar é lugar para adorar a Deus. Glória a Deus, para sentir a presença de Deus. E falando aqui do culto, né, em si, né, de como é que é a liturgia do culto, nós vemos que, como falamos, tem culto, tem lugares que a colocação, né, se dá de forma diferente. Né? Primeiro vem um, depois outro, mas isso não tem muita importância. Né? O que importa é os elementos estarem presentes dentro do culto. Glória a Deus. Então, assim, Apocalipse, aqui João, que tem as referências. Voltando aqui, né? A liturgia dos cultos constava de oração e cântico. Né? O louvor parte da adoração a Deus desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. Né? João 3, 38 e 7 e Apocalipse 7, 9. Então, a leitura e exposição das Escrituras Sagradas aparecem como elementos do culto cristão em outra fonte paulina. Né? Persiste em ler, exortar e ensinar. Glória a Jesus. Então, essa instrução é uma referência à leitura pública. Né? As ofertas também são parte de adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. A gente vai ver aqui a referência de Deuteronômio 26, 10, 1 Coríntios, Novo Testamento aqui 16, 1 e 2, 2 Coríntios 9, 7. Então, o objetivo delas é levantar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Então, como falamos aqui, os elementos que compõem o culto, eles têm que estar presentes. Né? Glória a Deus. E é forma de adorar a Deus. Né? Adoramos a Deus em palavra, com a nossa vida, adoramos a Deus louvando, né? Em cânticos, né? Nos conectamos a Deus com a nossa vida em qualquer lugar. Né? Na igreja, né? No culto, como falamos aqui, como foi dito aqui também, com as nossas ofertas também louvamos a Deus. Glória a Deus, porque a obra também ela depende dos crentes, né? Depende das nossas ofertas para que ela seja conduzida, que ela seja feita. Glória a Deus. Então, o terceiro e último tópico dessa lição vem falar aqui como se expressa a liturgia de nossas igrejas. Né? Então, as reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos, né, chamados por muitos como culto
da família, né? De oração, de ensino, de doutrina, escola dominical, círculo de oração, além de atividades com crianças, adolescentes e jovens. Então, assim, a diversificação desse trabalho é muito importante, né, para a inclusão, né, para, glória a Deus, para que todos se sintam à vontade na casa de Deus, para que tenha palavra, né, para que tenha ensinamento em culto de doutrina, de culto de escola dominical, que são muito importantes. Glória a Deus, participar da escola dominical, que é onde aprendemos, onde podemos aprender mais da palavra de Deus. Glória a Deus. E como diz aqui, culto de círculo de oração, né, onde podemos adorar a Deus, né, glória a Jesus, de uma forma mais, vamos dizer, mais próxima, né, e mais junto com mais irmãos, glória a Deus. E além da atividade com crianças, né, que é muito importante, né, que desde o início, né, ter atividade com crianças desde o início, né, para que as crianças já cresçam no conhecimento da palavra de Deus. E adolescentes e jovens, glória a Deus, que é os futuros também, né? Futura criança, né? E os jovens, então, são os futuros pregadores, futuros, né, pastores, condutores de obras, né? Que vão dar continuidade à obra na terra enquanto Jesus não voltar, em nome de graças a Deus. Então, nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples, permite que qualquer irmão e irmã, né, qualquer irmão ou quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade, né? A nenhum deles é negado o púlpito, todos têm a oportunidade de falar a igreja que Jesus fez, ou falar à igreja o que Jesus fez na sua vida, né? São os testemunhos que edificam, né? Que traz edificação, né? Que traz ânimo. Muitas vezes você está desanimado com alguma coisa e vem um testemunho e nos fortalece. Muitas vezes a pessoa está preocupada com algo que, quando você vê o testemunho de outro, vê que é o seu problema que você está passando, achando que é um grande problema, não é tão grande, né? E vem a edificação. É que é muito importante isso, essa diversificação, nessa oportunidade, né? Tipo uma inclusão, onde cada um pode ter a sua oportunidade, né, de falar e sentir que faz parte também, que, né, glória a Jesus, do corpo, né, do corpo de Cristo no geral. E a gente vai ver que isso aqui no culto lá em 1 Coríntios, aqui onde foi citado, glória a Deus, a gente vai ver que esses elementos, essa forma, ela se assemelha com o culto pentecostal, né, em tudo, né, glória a Deus. Então vamos lá. A maioria baseia a sua fé nos relatos bíblicos e são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receber bênção, né? Foi dessa maneira que crescemos e tornamos a maior denominação evangélica do país, glória a Deus, a Assembleia de Deus no caso, né? Então, o Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Jesus. Essa adoração a Deus é em espírito e em verdade, né? Glória a Deus, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Está aqui a citação lá em João, capítulo 4, né, versículo 24, glória a Jesus, que é ali onde ele está falando ali com a mulher samaritana. Glória a Deus, né? Então, adoração em espírito e em verdade, né? Está na presença de Deus verdadeiramente, né? E vem a alegria, vem a vontade de glorificar a Deus, de exalar, né, o sentimento, glória a Deus, e contagia, faz com que outras pessoas edificam a si própria, a pessoa mesmo edifica outras pessoas também, glória a Deus, que está no culto. Por isso a importância também de cultuarmos juntos, glória a Deus. E os testemunhos, né, como foi dito aqui, que são edificantes tanto para a pessoa, né, que testemunha,
quanto para quem ouve, para quem está ali, participa e escuta ali, né? Glória a Jesus, e participa também e se vê também sendo vitorioso, glória a Jesus, né? Através do testemunho de outras pessoas. Então, o culto pentecostal é o segundo subtópico desse terceiro e último tópico, né? Então, nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características do culto em Corinto, né? Como falamos antes aqui. As manifestações nos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14 são reais entre nós, né? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, né? Glória a Jesus. Então, as características que nós vemos aqui, que é a característica do culto pentecostal. Glória a Jesus. Então, nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, ou seja, quem participa, quem está no meio, né, entende com facilidade, entende o significado. Glória a Jesus. Quando andávamos fora, sem entender, não víamos dessa forma, mas quando passamos a participar, passamos a ter outra visão, isso é contagiante, contagia, também vem o sentimento, glória a Jesus, e abre portas para a bênção, né, para que as outras pessoas sejam abençoadas, que sejam, né, que passem a glorificar, sentir a presença de Deus, glória a Deus. Então, continuando aqui, são expressões espontâneas no Espírito Santo. Veja que nos versículos 27 ao 32 o apóstolo está tratando do culto pentecostal e se refere aos dons de língua, interpretação e profecia no culto. Glória a Deus. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. Glória a Jesus. Até visitantes, né, está ligado, né, está participando do culto, né, como diz, a presença de Deus, ela fica evidente. Glória a Deus, ela fica evidente. E como diz, é muito comum pessoas que estão assistindo o culto, pessoas que não é crente, né, e sentir a presença de Deus, ser contagiado, sentir, né, glória a Deus, uma presença forte do Espírito Santo também ao estar assistindo um culto, né, glória, um culto pentecostal. Glória a Deus. A conclusão dessa lição diz: o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, né? Porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo, né? Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos e em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Glória a Jesus. Então, onde cada um sinta a presença de Deus, né? Cada um sinta a presença do Espírito Santo, que sinta o desejo no culto, né? O culto não sente a vontade de glorificar a Deus, né? De exalar o seu sentimento, glória a Jesus, mas sempre com reverência à palavra de Deus, ao culto, né? Glória a Deus. Então, nós não somos espectadores dos cultos, como no teatro ou cinema. Antes, participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia. Glória a Jesus. Ser participante do culto, né? Ser participante, estar no culto, não só de corpo presente, mas estar em espírito. Glória a Jesus. Estar em espírito, né? Estar louvando a Deus, e ir para a igreja, né, para prestar o nosso culto, para oferecer o nosso culto a Deus, né? Não assim ir para a igreja como existem muitos casos, as pessoas vão para a igreja só em busca de bênção, só para ir buscar a bênção, mas a palavra de Deus nos diz que temos que buscar primeiro o reino de Deus, né? Buscar primeiro o reino de Deus e todas essas coisas, né? Mas quando você busca, todas as coisas vos serão acrescentadas.
Glória a Deus. Então, estar em espírito, ser participante espiritualmente. Glória a Deus. Ser participante do culto espiritualmente. Estar no culto para adorar a Deus, para levar a sua adoração, né, a Deus. Amém? Então, que Deus em Cristo continue nos abençoando. Glória a Deus. Na próxima semana, vamos estudar a lição número 8, que tem como título Comprometidos com a Palavra de Deus. Glória a Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal, AD Santa Cecília, para, glória a Jesus, ajudar-nos a crescer, glória a Deus, e podemos alcançarmos mais pessoas através do nosso canal, através das transmissões de culto que fazemos aqui. Glória a Deus. Você também pode dar o seu like, né, nesse vídeo, também pode assistir outro. Tem vários vídeos, as escolas, né, as aulas das revistas de outros também eles ficam no canal. Glória a Deus. Então, pode se inscrever e compartilhar também este vídeo. Glória a Deus, para alcançar mais pessoas e que outras pessoas sejam abençoadas através da palavra. Então, que o nome de Deus seja glorificado na vida de cada um. Glória a Jesus, que Deus em Cristo continue nos abençoando. Amém.